Princípio da boa-fé objetiva. Se trata de um princípio que se aplica a todo e qualquer negócio jurídico. O princípio que impõe um dever comportamental, ensinando que todo sujeito contratual tem que se comportar com boa-fé. Lembrando que a boa-fé subjetiva é aquela da mente, da intenção, da vontade de fazer um contrato com a melhor intenção possível. É evidente que todos que agem celebrando um negócio jurídico devem agir com a boa-fé subjetiva. Mas o ordenamento jurídico exige mais do que isso. Exige uma boa-fé muito mais que a intencional. Uma boa-fé comportamental. Uma boa-fé do modo de se comportar do que tange o objeto pactuado. Os direitos são gerados e as expectativas também são criadas. O princípio da boa-fé objetiva é um princípio que impõe um dever nos contratantes a todas as partes do negócio jurídico, a agirem de boa-fé no que tange a execução do contrato. Esse princípio tem expressa previsão legal no artigo 422 do Código Civil. Ele se aplica apenas no que tange a execução do contrato. Os princípios têm que ser respeitados desde a fase da construção do contrato, a fase em que as partes estão negociando, estão nas tratativas, nas pontuações daquilo que o objeto precisa ser fixado no contrato, quanto ao negócio jurídico. A boa-fé objetiva precisa ser observada desde a fase pré-contratual até a condução da execução da fase contratual. Vale destacar que a boa-fé precisa ser obedecida mesmo finito o contrato, ou seja, precisamos nos atentar no princípio da boa-fé objetiva, que deve ser respeitada nas suas 3 etapas, sendo ela a fase pré-contratual, a fase contratual e a fase pós-contratual. Os negociantes devem agir na melhor lealdade, zelo e dedicação possível, desde o momento que estão construindo o contrato, cumprindo as prestações, cumprindo os deveres, zelando da melhor forma possível para que os direitos que foram gerados sejam plenamente satisfeitos. Ainda têm o dever, eles, os negociantes, de após o contrato encerrado, não empreenderem comportamentos que prejudiquem aquilo que foi estabelecido no contrato, que causa danos, e aquilo que o autor ou o objeto daquele contrato se encerrou. Exige-se uma postura de boa-fé até mesmo após o contrato encerrado. E aí fica a dúvida. O que acontece com quem viola esse princípio? A violação do princípio da boa-fé, o que configura um ato ilícito. O princípio da boa-fé não é apenas um marco teórico que sugere uma opcional maneira de se comportar. Ele entrou como uma norma que rege de modo imperativo tudo e qualquer contrato. Não há o poder de escolha se você quer ou não agir com boa-fé. Então, gente, hoje eu vou falar sobre as 3 especializações funcionais de boa-fé objetiva e também sobre os deveres anexos que decorrem dela. Primeiro, é importante entender o que é boa-fé objetiva, né? Esse princípio é um dos mais importantes do direito civil e principalmente no direito contratual. Ele determina que durante todas as fases de um contrato, desde as negociações até o cumprimento, as partes devem agir com honestidade, lealdade, cooperação e transparência. Ou seja, não basta cumprir o que está escrito no papel. É preciso agir de forma ética e correta, respeitando a confiança que o outro depositou na relação contratual. A boa-fé objetiva é diferente de boa-fé subjetiva. A subjetiva está ligada na intenção da pessoa ao que ela pensa ou sente. Já a objetiva analisa o comportamento, ou seja, se a conduta da pessoa foi leal, se ela colaborou,
e se respeitou a confiança do outro, por isso ela é uma espécie de padrão de conduta exigido de todos os contratantes, né? Agora, dentro desse princípio, existem três especializações funcionais que mostram como a boa-fé atua na prática. Eu vou apresentar primeiramente a função interpretativa, né, que essa função serve para interpretar as cláusulas contratuais, de acordo com a confiança e as expectativas legítimas entre as partes. Quando o contrato tem uma cláusula ambígua, ou seja, que pode ter mais de um sentido, o juiz ou intérprete deve escolher a interpretação que preserve lealdade, o equilíbrio e a intenção justa entre as partes. Né? Então, a boa-fé evita que alguém se aproveite de uma brecha ou de uma interpretação maliciosa para se beneficiar, né? Em resumo, na dúvida, interpreta-se o contrato de modo que mantenha a confiança e a boa-fé convivência entre os contratantes, né? Ambas partes. Eu venho aqui apresentar para vocês, em segunda, função integrativa, também chamada de supletiva. Essa função é muito importante, porque ela acrescenta deveres que não estão escritos no contrato, mas que mesmo assim devem ser respeitados, são chamados de deveres anexos ou laterais, que garantem uma conduta ética e colaborativa entre as partes. Mesmo que o contrato não diga expressamente, espera-se que as partes ajam com informação, cooperação, lealdade e proteção. Por exemplo, se uma parte percebe que algo pode prejudicar a outra, ela tem o dever de avisar. Isso é o dever da informação. A ideia é que o contrato não é só um documento formal, mas uma relação de confiança que deve ser mantida com respeito e responsabilidade, né? E em terceira função, eu venho apresentar a função limitadora, né, ou corretiva. Essa função serve para impedir o exercício abusivo de direitos, ou seja, ninguém pode usar o contrato para agir de forma contraditória, injusta ou para tirar vantagem indevida da outra parte. A boa-fé funciona como um freio contra comportamentos abusivos. Por exemplo, se alguém de forma oportunista usa-se a regra do contrato apenas para prejudicar o outro, isso é considerado uma violação de boa-fé. A função limitadora protege o equilíbrio contratual e impede que uma das partes se aproveite da outra por causa de uma formalidade. Agora vamos falar um pouco melhor sobre os deveres anexos de boa-fé objetiva, que nascem justamente dessa função integrativa, né? Eles são deveres de comportamento que complementam o contrato e garantam que as partes ajam com lealdade e respeito mútuo. Os principais são dever de informação, comunicar tudo de forma clara e transparente sem esconder fatos relevantes sobre o contrato. Dever de cooperação, agir para facilitar o cumprimento do contrato e não para criar obstáculos. Temos também o dever da lealdade, manter a coerência, né, entre o que diz e o que se faz, sem atitudes enganosas ou contraditórias. E temos também o dever da proteção, que é evitar causar danos ou prejuízos à outra parte, né? Tanto materiais quanto morais. Esses deveres mostram que a boa-fé vai muito além de simplesmente não mentir. Ela exige uma postura ativa, de colaboração e respeito mútuo. A violação de qualquer um desses deveres representa uma ofensa direta à boa-fé objetiva, podendo gerar responsabilidade civil da indenização, né? Em resumo, eu venho mostrar para vocês, resumir aqui um pouco do que eu falei. A boa-fé objetiva é um princípio que busca garantir justiça, equilíbrio e confiança nas relações contratuais.
Ela serve para interpretar, completar e limitar o contrato, evitando abusos e promovendo uma convivência mais ética entre as partes. Com ela, o contrato deixa de ser apenas um conjunto de cláusulas, né, escritas e passa a representar uma relação de confiança e de cooperação, onde ambas partes têm deveres recíprocos de agir com honestidade e respeito. A gente vai abordar um pouco agora sobre a situação problema do nosso trabalho, que seria o tema 3, né? A empresa ABCDF, ela decidiu contratar um seguro para assegurar uma máquina de grande utilização na empresa. Aí para resguardar mesmo essa máquina de qualquer problema, por ser uma máquina muito utilizada e muito essencial, é legal ter um seguro. Então eles decidiram contratar uma seguradora. Aí pesquisaram, tal, aí decidiram contratar uma seguradora de máquinas chamada ZXW. Essa seguradora de máquinas ofereceu basicamente os serviços deles, tal. Eles conheceram, fecharam valores, tinha aquele contrato, bonitinho, 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 deixando bem claro que esse seguro era para proteger a máquina de qualquer dano, de qualquer situação, né? Então, firmado o contrato, eles foram para a empresa ABCDF, sempre pagou corretamente, tá? Esses valores. Até durante 2 anos, basicamente, né? Foi pago certinho. Quando fez 2 anos, houve um pequeno, eu acho que pode ser grande também, problema nessa empresa. Quer dizer, na empresa ABCDF, onde a sua máquina foi furtada. Mas não foi só a máquina furtada, foi diversos documentos, diversas coisas, foi um roubo, vou dizer para você, estrondoso na empresa, sendo que a máquina era essencialmente utilizada na empresa, porque era uma máquina que ajudava muito, 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 muito. Só não sei dizer se era para o faturamento, se era uma máquina essencial para o lucro em si, né, da empresa. Aí, pela empresa ter o seu seguro, eles decidiram fazer o quê? Vamos acionar o seguro para reparar os danos, né? Para dar o valor, a gente compra outra máquina, a gente tenta, né, para dar andamento às coisas da empresa. Após reportar o seguro do roubo, o seguro diz, a gente não vai ressarcir o seu produto, quer dizer, a sua máquina, o seu valor, sem o documento da nota fiscal da compra da máquina. Então, a empresa seguradora ZXW exigiu que a empresa tivesse a nota fiscal de compra da máquina. Então, no momento do fechamento do contrato, isso não foi abordado, que eles tinham que apresentar esse documento. E como eu disse lá no início, com o roubo foi levado todos os arquivos, as notas fiscais de pagamento, tudo. Tudo foi levado no roubo. E observando essa má-fé da empresa ZXW de não querer fazer o pagamento, o enquadramento jurídico seria um termo latim, né? Que é meio difícil de falar, mas seria no verite, acho que é verite contra factum prum, né? Seria isso, que significa, no português, vem contra o próprio ato. Esse intuito decorre da boa-fé objetiva, né? E proíbe o comportamento contrário, ou seja, ninguém pode agir de uma forma e depois se comportar de modo oposto, causando prejuízo a outra parte. Então, basicamente, a empresa da seguradora, ela está causando prejuízo
para a empresa ABCDF. Um prejuízo gigante, gigantíssimo, de não querer ressarcer o seu valor. A seguradora aceitou o contrato e recebeu o pagamento durante 2 anos, sem exigir essa tal nota fiscal, gerando na empresa a confirmação lesiva de que o seguro estava válido. Então o seguro estava válido, porque em nenhum momento a seguradora reclamou que não tinha essa nota fiscal. Então ela estava recebendo. Só foi, dar o probleminha que eles começaram a achar ruim, e negar o pagamento da indenização em uma existência que nunca foi feita antes. Esse comportamento muito viola o dever da lealdade, o dever de cooperação e função limitadora da boa-fé objetiva. Totalmente. Bom dia, professora. Eu sou a Stephanie e vou finalizar o nosso trabalho. Então, para finalizar o nosso trabalho, eu vou trazer um exemplo prático referente a veniere contra facto próprio. Então, conforme a Fernanda falou, o nosso grupo ficou responsável pelo tema 3, onde nós identificamos que o enquadramento jurídico para aquela situação era veniere contra facto próprio. Nós escolhemos trazer um exemplo prático de uma apelação civil que está tramitando no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu vou estar falando o número do processo para o senhor consultar, porque eu vou fazer um breve resumo do que está lá para a gente concluir o nosso trabalho, tá? Então, o número do processo, ele é uma sequência de 4 zeros, ponto 24.528965-7/001. Então, esse é o número do processo que está tramitando no Tribunal de Justiça, tá? Trata-se de uma apelação civil, onde o apelante é a Francal Aquarela Transporte de Cargas e a apelada é a Fairfax Brasil Seguros, tá? Então, basicamente, como resumo, a empresa Francal Aquarela Transporte sofreu um furto de cargas, avaliado em 150 mil. A seguradora Fairfax negou o pagamento da indenização, alegando que a transportadora não cumpriu a exigência contratual de rastreamento e monitoramento da carga, tá? Argumentos utilizados pela autora, então pela transportadora. A transportadora usou como argumento lá no processo, falando que o valor da carga, sem incluir impostos, era de 145.788, abaixo do limite que exigia rastreamento, porque para a gente exigir rastreamento é em torno de 150 mil. Então a diferença ali era de R$ 526,11. É irrisória e não agrava o risco. Um outro argumento utilizado pela autora era que a seguradora autorizou o embarque, mesmo ciente da ausência de rastreamento. Ela também usou como argumento a negativa de cobertura e boa-fé e razoabilidade, gerando enriquecimento indevido da seguradora. Entendimento do tribunal. A seguradora ela tinha ciência, no momento da averbação da viagem, de que o valor declarado ultrapassava 150 mil. O veículo ele não estava rastreado e, mesmo assim, autorizou o embarque. Então, esse foi o entendimento do tribunal, tá? Baseado aí, eu falo assim, no geral, tanto a primeira sentença foi improcedente, então, quando eu falo entendimento do tribunal, é referente ao acórdão. A diferença de R$ 526 não representa agravamento relevante do risco. Então, por fim, a decisão, tá? O tribunal ele deu provimento ao recurso, como eu falei, a sentença ela foi improcedente até o primeiro momento. Eles recorreram, veio o acórdão dando provimento a esse recurso da transportadora e reformou a sentença. Então, na primeira instância, condenando a seguradora a pagar a indenização de R$ 145.078, corrigida monetariamente desde o sinistro, que ocorreu no dia 5 de outubro de 2023, com juros de 1% ao mês, custos e honorários fixados a 10%, tá? Então, esse foi o caso que nós escolhemos, um exemplo prático, que também se encaixa no veniere contra factum próprio, tá? E por quê? Porque a seguradora ela não pode negar a indenização após autorizar o embarque de carga sem rastreamento, mesmo sabendo das condições e do valor declarado. A boa-fé objetiva exige coerência e comportamento contratual.
Então, o recurso da transportadora foi provido e indenização indevida. Então, basicamente, foi isso que a gente quis passar, né, esse processo. Ele mostra que a boa-fé objetiva, ela foi ferida, porque desde o primeiro momento, a seguradora, ela teria que assumir os erros, não houve uma boa-fé objetiva, não houve um bom relacionamento, um bom diálogo ali. Então, é isso, foi esse que nós escolhemos. Então, eu fiquei responsável para finalizar trazendo esse exemplo prático. Como conclusão, eu também coloquei que a boa-fé objetiva é essencial para garantir a justiça e a confiança entre as relações contratuais, tá?